Boa tarde, queridos ouvintes. O amor de mãe, dizem, é incondicional. Mas, será mesmo sempre assim? Hoje vamos explorar essa pergunta nada simples. Mãe, como é possível? Por que nunca disseste nada antes? Dasha não conseguiu conter as emoções, as lágrimas, enfim, romperam-se nos seus olhos. A mãe, porém, parecia absolutamente indiferente, tanto ao diagnóstico que o médico indiferente acabará de anunciar, quanto às lágrimas que escorriam pelo rosto da filha. Mesmo agora, à beira da morte, nada parecia tocá-la. Seu olhar continuava calmo e ligeiramente irritado, e sua voz soava afiada, cortante. Para de lamuriar. Choro não resolve nada. Faz algo útil. Compra comida para mim. Estou morrendo de fome. Daria olhou para a mãe e balançou a cabeça. Queria que ela chorasse junto, que finalmente tivessem uma conversa de verdade, que se perdoassem pelas mágoas antigas. Mãe sabe. Começou ela, mas a mãe levantou-se bruscamente. Não sei e não quero saber. Guarda teus sentimentalismos para outra pessoa. Eu quero comer, e você vai me trazer esse maldito almoço, ou eu mesma vou pegar. Nesse momento, atrás delas, ouviu-se uma voz masculina. Não vale a pena chegar a extremos. O seu almoço já está aqui. Stas entrou no quarto, marido de Daria e ao mesmo tempo, genro de Zana Egorovna. A mulher abriu um largo sorriso e estendeu a mão para ele. Stasik, que bom te ver. Ao menos alguém aqui realmente se preocupa comigo. Ele sorriu e colocou no colo da sogra o pacote da entrega. Tudo como a senhora gosta: hambúrguer, doner, batatas e molho picante. Dasha tentou tirar a comida da mãe, mas esta segurou o pacote com força de ferro. Mãe, solta. Tu não podes comer isso. Stas, tu pensaste com a cabeça? Ela está de dieta. Dasha, para com esse drama. Não vai acontecer nada. E comida gostosa melhora o humor. Não é verdade? Ele piscou para a sogra, que imediatamente mostrou um joinha e assentiu, satisfeita. Muito bem dito. Aprende com ele, Dasha. Assim é que se trata uma mãe. Ah, façam-me o favor. A mulher saiu disparada do quarto e correu para fora do hospital. As lágrimas turvavam sua visão, mas ao mesmo tempo a consumiam a mágoa e a raiva da mãe, por sua frieza, do marido, por zombar dela e sempre fazer o contrário. E para quê? Eles eram uma família, um casal. E ele agia como se fosse um rival, não um companheiro. Toda a atenção da mãe passava a girar em torno dele, e ela achava isso ótimo. Restava-lhe tão pouco tempo de vida, e ainda assim afastava a única filha. Sempre a afastou. Desde que Dasha nasceu, a mãe empurrou todas as responsabilidades para o marido e para as avós. Cuidava apenas de si, da carreira, aproveitava a vida, enquanto Dasha crescia como um farrapo levado pelo vento. Mudando de casa em casa, ora com uma parente, ora com outra. Ela buscava a mãe, aproximava-se com a inocência de uma criança, queria amor, calor, queria que a mãe lhe ensinasse a fazer omelete, a costurar vestidos para as bonecas, que ajeitasse seu cobertor, trançasse suas tranças, lesse uma história antes de dormir. Mas nada disso ela recebeu. A mãe afastava a filha, e depois afastou também o marido. Pediu o divórcio, trocava de homens como quem troca de luvas, e nesse caleidoscópio esquecia que não era só mulher, era mãe. Talvez Dasha até tivesse parado num orfanato se não fosse pelo pai. Ele deixou sua própria vida de lado e se dedicou inteiramente à filha. Depois do divórcio, assumiu tudo. Era ele quem ia às reuniões da escola, conferia cadernos e lições, remendava as meias desajeitadamente, ajustava o vestido com fitas prateadas para a apresentação de Natal. Foi ele quem a ajudou a escolher uma profissão, e quem chorou no dia da sua formatura. A mãe, porém, perderá todos os momentos importantes da vida de Dasha, e sem o mínimo arrependimento.
E quando se encontravam, sempre que Dasha tentava ao menos lhe mostrar uma fotografia, ela franzia o rosto. Tira isso da minha frente, não me interessa. Não vim aqui para ouvir o teu balbuciar sem sentido. E só quando Daria se casou é que a mãe pareceu amolecer um pouco. Começou a visitar, conversar, demonstrar algum interesse pela vida da filha. Agora sim tu cresceste. É bem mais interessante falar contigo, dizia ela, acenando na direção do genro. Escolheste um bom homem. Vê-se que é inteligente. Fica com ele, entendeu? E não repete meus erros. Não te apresses para ter filhos. Isso pode esperar. Primeiro vive para ti. Parecia até orgulhosa do homem que Dasha escolhera, e elogiava isso com frequência. Stas, por sua vez, tratava a sogra com um carinho quase filial. Ligava, dava carona, ajudava, às vezes até sem a esposa, o que sempre a surpreendia. Ele ficou tão abalado quanto ela quando soube que a sogra tinha pouco tempo de vida. Se ao menos tivesse levado isso a sério. Mas não, levava fast food para a mulher doente. Dasha sentou-se num banco do parque e ergueu os olhos para o céu. Os pensamentos evaporaram, restaram apenas o silêncio e um vazio profundo. Só que lá no fundo de sua mente persistia uma única e terrível ideia. Ela não fazia ideia de como organizar um funeral. 6 meses depois, com isso também foi Stas quem ajudou. Quando a mãe morreu, Dasha e ele praticamente não se falavam mais. Haviam se distanciado tanto que podiam passar semanas sem trocar uma palavra. Encontravam-se na maior parte do tempo apenas no hospital, ao lado da moribunda, e mesmo assim, mantinham-se em lados opostos do quarto. E aquilo já pouco importava para Dasha, ela atravessava sozinha o luto. E outros sentimentos simplesmente não tinham espaço. Mas, no dia do funeral, o marido se aproximou dela. Abraçou-a, oferecendo um breve e estranho lampejo de conforto. Ficou em silêncio por alguns segundos e então murmurou baixinho: "Vamos para casa. Precisamos conversar." Dasha enrijeceu imediatamente, mas não resistiu. Sentou-se no carro dele e passou todo o trajeto encarando a janela para evitar qualquer diálogo. Quando chegaram ao apartamento, ela queria ir direto para o quarto, mas Stas segurou sua mão. "Dasha." A voz dele já não soava cuidadosa, parecia uma ordem. E o olhar, como se soubesse de algo que ela nem imaginava. Um arrepio correu pela pele dela. "Não pode esperar?" perguntou, exausta. Mas o que recebeu foi uma recusa e um sorriso cínico. "Não te preocupes, não vai tomar muito do teu tempo. Vou ser direto. Tua mãe reescreveu o testamento no meu nome. Tu não vais receber nada. Ficaste a ver navios. Acho que já percebeste onde quero chegar. Não pretendo continuar casado contigo, portanto." Ela o fitou, e o significado foi penetrando aos poucos. Quando finalmente compreendeu tudo, algo inesperado aconteceu. O coração pareceu aliviar, aquecer. Dasha abriu um sorriso largo e deu de ombros. "Parabéns." Stas ficou desconcertado. Não entendeu aquela reação. Pensou que ela fosse explodir, protestar. Talvez até querer contestar o testamento em tribunal. Mas ela o parabenizava. Só que nesse caso, Stas, continuou ela, calma, vamos combinar uma coisa, eu fico aqui e tu vais embora. Está bem, não quero ficar procurando outro apartamento agora. Certo. Dá-me alguns dias, melhor hoje, insistiu ela. Quero ficar sozinha. Ela foi firme e ele, a contragosto, acabou concordando. No fim das contas, o apartamento era mesmo alugado, e ele logo teria o seu próprio. Dali a uma semana, iria ao cartório para formalizar a herança, como manda a lei. Dasha até o ajudou a arrumar as coisas, dizia que não valia a pena se separarem aos gritos, que melhor seria manter tudo em paz. Cedeu-lhe o micro-ondas que tinham comprado juntos, entregou-lhe os melhores jogos de roupa de cama e de toalhas.
Stas não entendia de onde vinha tanta boa vontade e generosidade. Mas tudo ficou claro uma semana depois, e foi uma semana que ele viveu com enorme angústia. A espera pelo telefonema do tabelião estava se tornando insuportável. E quando o telefone finalmente tocou, Stas se alegrara de imediato. Correu até o escritório, pronto para assinar tudo e, enfim, tomar posse dos bens da sogra. Pois bem, disse o tabelião, sou obrigado a informá-lo de que o apartamento deixado para o senhor está hipotecado, assim como a casa. A falecida tinha obrigações com vários bancos. E ao aceitar a herança, o senhor assume também as dívidas. Stas abriu um sorriso bobo. Deve haver algum engano. Certo, não há engano algum. Posso fornecer todos os documentos. O valor da dívida será transferido ao senhor, e como herdeiro, ficará responsável por quitá-la. O pânico tomou conta dele. Espere. Quanto ela devia? Mas ela tem uma filha. As dívidas não passam para ela também? Passariam, se não houvesse herança. Mas e se eu recusar? É seu direito. Nesse caso, sou obrigado a contatar a filha. E se ela recusar, outros parentes. Se ninguém aceitar a herança, os bens serão usados para abater a dívida. E qual é o valor? O tabelião mencionou a quantia, e a visão de Stas escureceu. Era impossível pagar algo assim. Nesse mesmo momento, alguém tocou a campainha no apartamento de Dasha, insistente. Ela olhou pelo olho mágico, mas não reconheceu o homem parado ali. Não abriu. Quem procura? Entrega para Daria ___. Eu não pedi nada. Mas o homem permaneceu imóvel e disse seu nome completo. Ela, hesitante, destrancou a porta. Recebeu uma pequena caixa sem assinatura, sem remetente. Assinou a entrega, levou o pacote para a cozinha, colocou-o sobre a mesa e abriu. Dentro havia um bilhete curto e um envelope. No envelope, dinheiro em moeda estrangeira e um cartão bancário em seu nome. A remessa era da mãe. Não repitas os meus erros. Não te agarras a homens. Coloca a ti mesma em primeiro lugar. Talvez eu não tenha sido a melhor mãe, mas espero ter conseguido me redimir. Mais tarde, Dasha descobriria a história inteira. A mãe havia feito um grande empréstimo, dando como garantia o apartamento e a casa. Sacou o dinheiro e o deixou para a filha, e deixou o apartamento para o genro, de quem nunca gostara desde o início. Os últimos pensamentos da mulher, confessados a uma amiga, foram os mesmos que guiavam aquele gesto. Foi essa amiga quem providenciou a entrega e depois contou toda a verdade a Dasha quando se encontraram. Quanto a Stas, ficou sem nada. Recusou a herança. Não tinha dinheiro suficiente nem para viver, quanto mais para pagar dívidas. Separou-se da esposa. Hoje vive sozinho num apartamento alugado, trabalha e passa as noites refletindo em como, afinal, o sexo frágil pode ser bem mais astuto do que imaginava. Contem aí embaixo o que acharam. Um like e uma inscrição sempre inspiram novas histórias. Tenham um excelente dia.